Ninguém naquela mansão imaginava que uma história tão improvável começaria justamente ali, nos corredores frios de mármore, onde cada detalhe refletia poder e arrogância. Helena era apenas a babá, apenas como o milionário gostava de ressaltar, olhando para ela como se fosse invisível. Mas quem observava de perto via que aquela jovem carregava algo diferente nos olhos, uma determinação silenciosa, uma força que nem mesmo os insultos mais cruéis conseguiam apagar. E, no entanto, naquela tarde fatídica, as palavras que ele usou para feri-la atravessaram sua alma como uma lâmina. "Você é inútil", ele disse em voz alta diante de funcionários, convidados e até da própria criança que ela cuidava. Não havia compaixão em seu tom, apenas a satisfação de humilhar. O silêncio constrangedor se instalou e Helena sentiu o chão escapar. O coração dela bateu forte, o rosto queimava de vergonha, mas os olhos não derramaram lágrimas. Não naquele momento. Helena apenas respirou fundo, fechou a boca e saiu. Atrás dela, ecoavam os risos disfarçados e os cochichos venenosos, como se todos quisessem confirmar que sim, ela era realmente pequena demais para estar ali. Mal sabiam que aquele seria o último dia em que veriam a babá submissa, porque a vida estava preparando um encontro de proporções inimagináveis, capaz de virar o destino de cabeça para baixo. Helena caminhou até a rua, com a pequena mala de roupas nas mãos e a dignidade intacta. Por dentro, sentia-se esmagada, mas algo em seu íntimo acendeu uma chama. Talvez fosse orgulho, talvez fosse fé, talvez fosse apenas a lembrança da promessa que fizera a mãe antes dela morrer. "Você ainda será grande, minha filha. Só não desista de você." Essas palavras ecoavam em sua mente como uma oração silenciosa. E foi exatamente isso que a impediu de se entregar ao desespero. Enquanto o milionário comemorava sua vitória em mais um contrato milionário naquela mesma noite, Helena, em um quarto simples alugado em uma pensão barata, jurava para si mesma que nunca mais aceitaria ser chamada de inútil. Jurava que um dia ele e todos os outros que riram dela se lembrariam de seu nome. É aqui que a história começa a mudar. Porque quando alguém é injustiçado, a vida encontra meios misteriosos de transformar dor em combustível. Você já passou por isso? Já sentiu que te diminuíram tanto que você só tinha duas opções, desistir ou lutar? Pois foi exatamente essa encruzilhada que Helena enfrentou. E você não vai acreditar no que aconteceu depois. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Helena. Sem emprego, sem dinheiro, sem amigos de verdade. O mundo parecia rir da sua cara. As lembranças das palavras cruéis do milionário martelavam sua mente todas as noites. "Você é inútil." Ela repetia em silêncio, mas não como uma sentença, e sim como um lembrete de tudo o que precisaria superar. Na pequena pensão, dividindo espaço com outras mulheres que também carregavam histórias de luta, Helena começou a escrever em um caderno velho. Não eram anotações de lamentação, mas planos, sonhos, ideias. Algo dentro dela dizia que não poderia viver a vida inteira sendo apenas coadjuvante no palco de alguém. Uma vez, enquanto rabiscava uma frase no papel, percebeu que estava escrevendo um nome diferente. Helena Silva, CEO. Ela riu de si mesma. Parecia tão distante, quase impossível. Mas em algum canto de sua alma, acreditava que um dia poderia ser real. A virada aconteceu em um momento inesperado. Cansada de procurar empregos de babá ou doméstica e ser constantemente rejeitada ou explorada, Helena decidiu arriscar algo novo. Lembrou-se de que sempre gostara de observar como as empresas funcionavam, como as pessoas de negócios falavam, como fechavam contratos. Durante os anos na mansão, ela ouvira conversas, assistira reuniões e, mesmo sem ser notada, absorveu cada detalhe como uma esponja. Helena, a invisível, havia aprendido mais do que imaginava. Ela começou a frequentar bibliotecas públicas, devorando livros sobre administração, liderança e empreendedorismo. Lia com tanta fome que parecia estar resgatando algo que já lhe pertencia. À noite, trabalhava em pequenos bicos para sobreviver, lavando pratos em restaurantes, entregando panfletos, fazendo faxinas. Cada moeda guardada era um investimento em si mesma. Foi durante uma dessas faxinas que conheceu Sérgio, um professor universitário aposentado, que percebeu algo nela. Helena não era como as outras funcionárias. Enquanto limpava o escritório, parava para olhar os livros de economia
e anotar frases em seu caderno. Sérgio se aproximou, curioso, e perguntou por que fazia aquilo. Helena, tímida, explicou que sonhava em ser empresária, mas que sua vida não lhe dava muitas chances. Ele sorriu e disse: "Talvez a vida não dê chances, mas você pode criar a sua própria. Quer que eu te ajude?" A partir desse dia, Sérgio se tornou um mentor improvável. Ele lhe emprestou livros, ensinou conceitos básicos, mostrou como pensar estrategicamente. Não havia julgamentos, apenas a admiração de ver uma jovem tão determinada a transformar sua realidade. Helena, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém acreditava nela. Meses se passaram e as sementes começaram a germinar. Helena juntou dinheiro suficiente para se inscrever em pequenos cursos online de negócios. Passava noites em claro estudando, assistindo aulas, fazendo anotações. Cada certificado era uma vitória silenciosa, um tijolo no castelo que ela estava construindo. E então veio a primeira grande oportunidade. Um concurso de startups estava sendo anunciado, com inscrições abertas para qualquer pessoa que tivesse uma ideia inovadora. O prêmio? Financiamento inicial e mentoria para transformar a ideia em empresa. Helena hesitou, afinal. Quem era ela para competir com universitários de elite, com filhos de empresários e jovens cheios de contatos influentes? Mas algo dentro dela dizia: você não tem nada a perder, e tudo a ganhar. Com coragem, ela se inscreveu. E é aqui que a história começa a acelerar, porque esse momento mudaria não só a vida de Helena, mas também de todos que um dia duvidaram dela. Mas antes de continuarmos, me diga, você já se sentiu pequeno diante de um sonho? Já teve medo de não estar à altura, mas mesmo assim deu o primeiro passo? Pois foi exatamente isso que Helena fez. O auditório estava lotado naquela manhã de sábado. Jovens engravatados, mulheres com ternos elegantes, investidores de olhar frio e calculista. Todos exibiam seus cartões de visita, suas conexões, suas influências. No meio de toda aquela atmosfera de luxo e poder, Helena se sentia como um peixe fora d'água. Vestia uma blusa simples e uma calça social emprestada, com o cabelo preso de forma prática. Mas o que lhe faltava em aparência sobrava em determinação. A ideia que ela havia inscrito era ousada. Uma plataforma que conectaria profissionais autônomos de serviços domésticos, como faxineiras, babás e cuidadores, a famílias que realmente valorizassem seu trabalho, garantindo contratos justos, benefícios e proteção contra abusos. Era um projeto nascido da sua própria dor, da sua própria experiência de humilhação, mas que carregava dentro de si um potencial imenso de transformar vidas. Quando chegou a sua vez de apresentar, Helena respirou fundo. O microfone parecia mais pesado do que deveria, e as luzes intensas no palco quase a cegavam. Mas então, ela lembrou das noites em que se olhava no espelho e dizia a si mesma: você não é inútil. Você só não encontrou o lugar certo ainda. Com esse pensamento começou a falar. No início, a plateia a olhou com desdém. Alguns cochichavam, duvidando que aquela jovem de fala simples tivesse algo de valor a acrescentar. Mas à medida que Helena desenvolvia sua apresentação, mostrando estatísticas, dados que havia estudado incansavelmente, e contando sua própria história de vida como exemplo da necessidade daquela plataforma, o silêncio começou a se espalhar pelo auditório. Aquilo não era apenas uma ideia, era um grito por dignidade. No final, quando concluiu dizendo: ninguém é inútil quando é tratado com respeito. E eu quero construir um mundo onde isso seja regra, não exceção. O auditório aplaudiu de pé. Até mesmo alguns investidores mais frios foram obrigados a bater palmas, tocados pela força da sua fala. Mas nem todos estavam satisfeitos. Entre os presentes, sentado em uma das primeiras fileiras, estava o milionário que um dia a humilhara e a expulsara de sua casa. Ele havia sido convidado como jurado especial do evento, e ao ouvir o nome de Helena Silva anunciado como finalista, um arrepio percorreu sua espinha. Primeiro, ele riu em descrédito. Impossível. Aquela menina. Deve ser coincidência de nome. Mas quando ela subiu ao palco, ereta, firme, carregando consigo uma nova versão de si mesma, não havia mais dúvida. Era ela. Seus olhos se arregalaram e um misto de raiva e incredulidade tomou conta de sua expressão. Ele não suportava a ideia de que alguém que ele havia tratado como lixo
pudesse agora estar diante de empresários e investidores do mundo inteiro, sendo aplaudida como visionária. Em seu íntimo, algo se quebrou. O concurso seguiu e, ao final, Helena não apenas foi classificada como uma das vencedoras, mas também conseguiu atrair olhares de investidores poderosos, impressionados pela originalidade de sua ideia. Ela não tinha apenas um projeto, tinha uma causa, e causas movem corações, não apenas bolsos. Naquela noite, deitada em sua pequena cama, Helena chorou. Mas não era um choro de dor, e sim de alívio, de gratidão, de vitória. Pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo, que todo sofrimento tinha um propósito, e no fundo, uma parte dela sabia. Aquele não seria o último encontro com um milionário. A vida ainda preparava um palco muito maior, onde não haveria mais como ignorá-la. Helena acordava cedo, ainda que não tivesse mais um patrão gritando ordens ou chamando-a de inútil. O hábito adquirido nos tempos de babá permanecia em sua rotina, mas agora havia algo diferente. A chama da ambição, do desejo de mostrar a si mesma que não era apenas capaz, mas que podia ir muito além do que qualquer pessoa imaginaria. Ela passava horas em bibliotecas, lia sobre administração, liderança, startups de tecnologia e histórias de grandes empreendedores que começaram do nada. Cada página parecia lhe dar uma nova peça de um quebra-cabeça que, pouco a pouco, ela montava dentro de si. Não era apenas sobre ganhar dinheiro, era sobre se reinventar, sobre transformar a dor em combustível para construir algo maior. Com os poucos recursos que tinha, Helena começou de maneira simples. Comprou um velho notebook usado, daqueles que demoravam a ligar, mas que se tornaria sua primeira ferramenta de criação. Com ele, fez cursos gratuitos pela internet, aprendendo sobre finanças, marketing digital e programação básica. Nas madrugadas silenciosas, enquanto a cidade dormia, ela digitava planos, criava ideias, rabiscava projetos. Muitas vezes a exaustão lhe vencia, mas bastava fechar os olhos e se lembrar da cena em que fora humilhada, da palavra inútil ecoando em sua mente, para que o sono fosse embora e ela encontrasse forças para continuar. Foi durante uma dessas noites que Helena teve um estalo. Ela percebeu que muitas famílias, como a que havia servido, contratavam babás e cuidadoras sem nenhuma preparação profissional, o que frequentemente gerava conflitos e frustrações. Ela, com sua experiência, sabia das dificuldades. Sabia o quanto essas mulheres eram desvalorizadas e como poderiam ser mais respeitadas se recebessem treinamento adequado e apoio. Foi aí que nasceu a ideia: criar uma plataforma online que conectasse famílias a cuidadoras qualificadas, treinadas e acompanhadas, transformando a maneira como esse serviço era visto. Não seria apenas uma agência, mas uma revolução silenciosa que daria dignidade a tantas trabalhadoras esquecidas. Nos meses seguintes, Helena mergulhou por inteiro no projeto. Reuniu algumas amigas que também haviam trabalhado como babás, cuidadoras de idosos e domésticas. Explicou sua visão. E mesmo que no início elas achassem aquilo um sonho distante demais, a convicção nos olhos de Helena era tão firme que ninguém ousava duvidar. Com a ajuda delas, começou a mapear os desafios do setor, criando um modelo que realmente atendesse tanto às famílias quanto às profissionais. O primeiro grande obstáculo foi o dinheiro. Helena não tinha investidores, não tinha contatos importantes e muito menos um sobrenome influente que abrisse portas. Teve que começar do zero, vendendo objetos pessoais, fazendo pequenos trabalhos extras e até entregando quentinhas para conseguir levantar o mínimo necessário para registrar sua empresa e colocar a plataforma no ar. Cada centavo conquistado era celebrado como uma vitória. Cada pequeno passo era motivo de gratidão. Quando, finalmente, a versão inicial da plataforma ficou pronta, Helena chorou. Não porque fosse perfeita, estava longe disso, mas porque representava sua primeira grande conquista desde que havia sido expulsa da mansão com palavras duras ecoando atrás de si. Era como se ela tivesse dado um tapa na cara do destino, provando que não seria definida pela humilhação que sofrera. No início, a adesão foi tímida. Algumas famílias se cadastraram, curiosas, e apenas um punhado de cuidadoras confiou no projeto. Mas Helena não desistiu. Ela mesma atendia telefonemas, respondia e-mails, corrigia falhas no sistema
e fazia visitas às casas para garantir que tudo saísse conforme o combinado. Seu comprometimento logo começou a chamar atenção, e em pouco tempo a plataforma se transformou em referência, crescendo mês após mês. Enquanto isso, o milionário que a havia desprezado seguia em sua rotina de riqueza e vaidade, sem imaginar que a mulher que chamara de inútil estava plantando as sementes de algo que, em breve, iria mudar completamente a forma como o mercado via aquelas profissionais. O destino, paciente e silencioso, começava a preparar o reencontro inevitável entre os dois. E você? Já parou para pensar em quantas vezes uma palavra negativa pode servir como combustível para um recomeço? Já viveu algo parecido, em que alguém desacreditou de você, mas isso acabou sendo sua maior força? Deixa nos comentários a sua experiência, pois sua história também pode inspirar outras pessoas que estão lutando em silêncio. E não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa jornada emocionante. Os meses foram se transformando em anos, e o que começou como um pequeno projeto quase invisível, agora se tornava cada vez mais sólido. Helena, com sua disciplina inabalável, transformou a plataforma em algo que não apenas conectava famílias e cuidadoras, mas oferecia treinamentos certificados, acompanhamento psicológico, consultoria jurídica e até benefícios para aquelas mulheres que antes eram tratadas apenas como empregadas. O impacto era tão grande que jornais locais começaram a publicar matérias sobre ela, destacando sua trajetória improvável, a ex-babá que estava revolucionando o setor. Helena, no entanto, mantinha os pés no chão. Apesar do reconhecimento crescente, ela sabia que o caminho ainda era longo. Muitas noites ainda eram de trabalho duro, de preocupações financeiras, de dúvidas. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava das centenas de mensagens que recebia de mulheres agradecendo por se sentirem finalmente valorizadas. Algumas diziam que, graças à plataforma, conseguiam sustentar suas famílias com dignidade. Outras contavam que nunca haviam sido tratadas com tanto respeito antes. Essas histórias eram como combustível que alimentava sua alma. Foi então que aconteceu o inesperado. Um grupo de investidores estrangeiros, impressionados com os resultados, decidiu apostar na plataforma de Helena. De repente, aquele sonho que parecia impossível ganhou asas. O projeto se expandiu para outros estados, depois para outros países da América Latina, até alcançar proporções que a própria Helena jamais ousara imaginar. Enquanto isso, o milionário que um dia a chamou de inútil começava a enfrentar crises internas em seus negócios. A arrogância que o fizera humilhar tantas pessoas agora cobrava seu preço. Seus funcionários estavam desmotivados, suas empresas perdiam espaço no mercado, e os convites para os grandes eventos já não chegavam com a mesma frequência. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia o gosto amargo do fracasso, e foi justamente nesse cenário de contraste que os caminhos dele se cruzariam novamente. Helena havia sido convidada para participar de um grande evento internacional sobre inovação e impacto social, em um luxuoso centro de convenções. CEOs, empresários renomados, políticos e jornalistas do mundo inteiro estariam presentes. Para ela, era a consagração de um trabalho árduo, o reconhecimento de que sua luta silenciosa havia ganhado voz. Naquele mesmo evento, o milionário também estaria presente, tentando recuperar sua imagem e mostrar que ainda tinha relevância. Mal sabia ele que, ao entrar naquele auditório, testemunharia uma cena que mudaria sua vida para sempre. Quando Helena subiu ao palco, elegantemente vestida, com a postura firme e a serenidade de quem conhecia o próprio valor, o silêncio tomou conta do ambiente. As pessoas queriam ouvir a mulher que estava transformando a vida de milhares de trabalhadoras pelo mundo. E enquanto ela falava com emoção na voz e verdade no olhar, alguns rostos na plateia se entreolhavam, impressionados. Mas apenas um deles, entre todos, sentia o chão se abrir, o milionário. Ele reconheceu imediatamente a mulher que um dia havia expulsado com desprezo. Naquele instante, não era apenas o público que estava em choque. Era o próprio destino, mostrando de forma quase cruel como o mundo dá voltas, como a vida tem uma maneira inesperada de colocar cada um em seu lugar. O milionário que outrora ergueu a voz para humilhar, agora estava diante da mesma mulher, mas em uma posição completamente oposta. Ela brilhava
E ele, pela primeira vez, se sentia pequeno. E aqui eu te pergunto, já imaginou reencontrar alguém que um dia te humilhou, mas agora, em uma situação em que você é quem inspira, quem é admirado? O que você faria nesse momento? Compartilha nos comentários, porque tenho certeza de que muitas pessoas já passaram por situações semelhantes e podem se identificar. Não esquece também de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa história emocionante. Quando Helena terminou sua apresentação, aplaudida de pé por todos no auditório, o milionário permanecia sentado, com o coração acelerado e um nó na garganta. A cada palavra dela era como se ele tivesse levado um soco invisível, um lembrete doloroso de quem ele havia sido no passado. Enquanto todos celebravam, ele não conseguia tirar os olhos daquela mulher que agora era reverenciada como líder, enquanto ele lutava para manter uma imagem já desgastada. O evento seguiu com outros palestrantes, mas para o milionário tudo parecia distante, abafado. Sua mente estava presa naquele instante. Ele recordava nitidamente do dia em que a chamou de inútil, do olhar ferido dela ao ser expulsa sem ter chance de se defender. Aquela lembrança o consumia. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentia vergonha de si mesmo. No final da programação, os convidados se espalharam pelo salão luxuoso para o coquetel. Helena, cercada por jornalistas, empresários e jovens empreendedores que queriam ouvi-la, estava no centro das atenções. O milionário respirou fundo, tomou um gole de champanhe e, reunindo coragem, caminhou até ela. Cada passo parecia pesar toneladas. Quando finalmente se aproximou, houve um silêncio discreto entre aqueles que estavam por perto. Muitos reconheceram a cena. O homem arrogante, conhecido por sua postura inflexível, agora diante da mulher que se tornara símbolo de superação. Ele parou a poucos metros dela, a voz embargada. "Helena", disse baixo, quase como um pedido. Ela ergueu os olhos, surpresa ao vê-lo ali. Por um segundo, o passado invadiu sua mente como um relâmpago. A dor, a humilhação, as noites em que chorou se sentindo sem valor. Mas também veio a lembrança de tudo o que conquistou depois, justamente porque não desistiu. O milionário, então, fez o impensável. Ele se ajoelhou diante dela, em meio a todos os presentes com o olhar marejado e a voz trêmula. "Eu errei. Eu fui cego, arrogante. Chamei você de inútil quando, na verdade, era eu quem não via o valor real das pessoas. Eu não tenho como apagar o que fiz, mas preciso te pedir perdão." O salão inteiro se calou. Jornalistas levantaram suas câmeras, flashes começaram a pipocar, e todos observavam atônitos aquela cena que parecia saída de um filme. A mulher que ele havia desprezado agora tinha o poder de decidir como reagir. Helena respirou fundo. Seu coração batia forte, mas sua postura permaneceu firme. Ela não era mais a jovem frágil que carregava mágoa. Era uma mulher que aprendeu a transformar dor em força, humilhação em dignidade. Com calma, ela respondeu, a voz firme e carregada de emoção. "Eu não preciso que você se ajoelhe diante de mim. O que eu precisei anos atrás foi de respeito. O que todas nós precisamos é de respeito. Eu não guardei rancor, mas também não esqueci. O que você está fazendo agora não é sobre mim. É sobre você. É o seu peso, não o meu." As palavras dela ecoaram no salão como uma flecha certeira. Algumas pessoas se emocionaram, outras aplaudiram discretamente, e o milionário baixou ainda mais a cabeça, engolindo em seco. Ele sabia que não teria perdão imediato, e talvez jamais tivesse. Mas ali, diante de todos, estava a verdade. A vida havia dado voltas. E aquela mulher agora era maior que sua arrogância. E eu te pergunto, o que você faria se tivesse a chance de confrontar alguém que te humilhou? Mas agora estivesse em uma posição de poder, você perdoaria ou deixaria que essa pessoa carregasse o peso de seus erros? Conta aqui nos comentários, porque sua opinião pode inspirar muita gente que já passou por situações parecidas. E não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para acompanhar as próximas histórias que eu vou trazer para você. Na manhã seguinte ao evento, o mundo inteiro já sabia o que havia acontecido. A cena do milionário ajoelhado diante de Helena estava em todas as manchetes, estampava capas de jornais e rodava em looping nas redes sociais. Vídeos curtos com a frase dela, "O que todas nós precisamos é de respeito", viralizaram em questão de horas, transformando-se em um manifesto global.
Empresas começaram a usar suas palavras em campanhas de marketing. Jovens empreendedores imprimiram frases dela em cartazes de eventos estudantis e até líderes políticos a citaram em discursos sobre igualdade e valorização humana. Helena, que até poucos anos atrás havia sido expulsa humilhada como inútil, agora se tornava símbolo de dignidade, de coragem e de transformação. Enquanto isso, o milionário se escondia. Sua equipe de relações públicas tentava abafar a repercussão negativa, mas era impossível competir com a força genuína daquela cena. Pessoas que antes o admiravam pela riqueza, agora o criticavam pela arrogância passada. Muitos diziam que aquela ajoelhada pública não apagava os anos de soberba. Outros, mais esperançosos, acreditavam que o gesto poderia ser um início de mudança. Mas a verdade é que a imagem de Helena já havia ofuscado qualquer desculpa que ele pudesse dar. Helena recebeu convites de todos os lugares. Universidades queriam que ela palestrasse para alunos, revistas de negócios queriam tê-la na capa, e até líderes espirituais a procuraram para compartilhar suas experiências em grandes encontros. Ela sentia que carregava agora uma responsabilidade ainda maior. Não era apenas sua história, mas a de milhões de pessoas que já tinham sido diminuídas, chamadas de inúteis ou incapazes, e que precisavam ver que havia sim um caminho de virada. Mas, por trás de toda essa repercussão, havia também um peso emocional. Helena sabia que cada passo seu seria observado, analisado e comentado. Precisava ser firme, mas também verdadeira. Em uma entrevista ao vivo, perguntaram a ela se havia perdoado o milionário. Ela respirou fundo, encarou as câmeras e respondeu com honestidade. Perdoar não significa esquecer, nem aceitar o que fizeram com a gente. Significa escolher não carregar o veneno do rancor. Eu não carrego mágoa dele, mas carrego a certeza de que ninguém merece ser tratado como descartável. É isso que eu quero mostrar ao mundo. Essas palavras foram como um bálsamo para muitas pessoas que assistiam em silêncio, chorando do outro lado da tela. Helena se tornava não apenas uma CEO de sucesso, mas uma referência humana, uma líder de consciência. E eu te pergunto, você acredita que as pessoas realmente mudam quando se arrependem? Ou muitas vezes esses gestos públicos são apenas uma forma de aliviar a própria culpa? Quero saber sua opinião sincera nos comentários. E claro, se essa história te emocionou, deixa o like e se inscreve para não perder os próximos capítulos, porque ainda tem muito para acontecer na jornada de Helena. O milionário, pressionado não apenas pela sociedade, mas por um vazio que crescia dentro dele, decidiu fazer algo que sua vaidade jamais permitiria antes: procurar Helena longe das câmeras. Não queria microfones, não queria flashes, não queria plateia. Queria apenas um momento de verdade. Foi difícil conseguir uma reunião, porque a agenda de Helena estava lotada, mas quando sua secretária levou o pedido até ela, Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Muitos diriam para recusar, outros a aconselhariam a se proteger, mas ela sabia que algumas histórias precisavam ser encerradas frente a frente. No dia marcado, em uma sala simples e reservada, os dois se reencontraram. Ele entrou cabisbaixo, sem o terno impecável que sempre ostentava, e sem o ar de superioridade que antes preenchia qualquer ambiente. Parecia apenas um homem cansado, tentando juntar os cacos de sua própria alma. Helena, ele disse com a voz embargada, eu não estou aqui para me justificar. Só quero pedir perdão. A forma como eu tratei você foi inaceitável. Eu tinha dinheiro, mas não tinha humanidade. Você foi a lição mais dura e mais importante da minha vida. Helena o olhou em silêncio por alguns instantes. A imagem daquele homem arrogante de anos atrás ainda estava viva em sua memória, mas diante dela agora estava alguém transformado, quebrado, humano. Ela respirou fundo e respondeu com calma. O perdão não muda o que aconteceu, mas pode mudar o que ainda vai acontecer. Eu não desejo seu mal, mas espero que use sua influência para levantar pessoas, não para esmagá-las. Ele assentiu com lágrimas nos olhos. E naquele momento não havia plateia, não havia negócios, não havia passado ou futuro. Apenas dois seres humanos que se encontravam na frágil linha entre erro e redenção. Depois desse encontro, Helena nunca mais o viu pessoalmente, mas soube que ele havia mudado algumas de suas práticas empresariais, investindo em projetos sociais
e adotando políticas de respeito dentro de suas empresas. Se foi por arrependimento genuíno ou apenas por pressão, só ele sabia. Mas Helena entendia que sua missão não era julgar, e sim continuar caminhando. Meses depois, ela foi convidada a discursar em uma conferência internacional com milhares de pessoas. No palco, diante de uma plateia atenta, disse: "Todos nós, em algum momento da vida, seremos chamados de incapazes, de inúteis, de pequenos. Mas nunca permitam que essas palavras definam quem vocês são. A vida é cheia de reviravoltas. E a maior vitória não é humilhar quem nos humilhou, mas provar que somos maiores quando escolhemos a dignidade e a esperança." Aplausos ecoaram pelo auditório. Lágrimas desceram dos olhos de muitos, e Helena, emocionada, percebeu que aquela não era mais apenas sua história. Era um chamado para todos. E eu quero te perguntar: você já foi diminuído, subestimado ou tratado como alguém sem valor, mas encontrou força para se reerguer? Compartilhe a sua experiência nos comentários, porque sua história pode inspirar alguém que está passando por isso agora. E se essa narrativa tocou seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque ainda temos muitas histórias de superação, fé e reviravolta para compartilhar juntos.